Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Testemunhas faltam à reunião da comissão processante e agora vão ser intimadas pela Justiça. Todas que a comissão entenderem pertinente dentro do rol que foi apresentado tanto pela defesa quanto pela acusação, nós vamos intimar por via judicial. Começa a 17ª Semana Nacional de Museus. E artistas e fãs se despedem do humorista Lúcio Mauro. O céu está em festa recebendo esse ser humano, esse pai, esse amigo maravilhoso que ele é e sempre será. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando sobre a reunião da comissão processante da Câmara do Rio, marcada pela ausência das testemunhas convocadas. Os 8 servidores, arrolados pela defesa do prefeito Marcelo Crivella, faltaram à sessão. Agora, por decisão da comissão processante, as testemunhas vão ser intimadas pela Justiça. A comissão processante que apura denúncia que pode resultar no impeachment do prefeito Marcelo Crivella começou com um pedido de questão de ordem pelos vereadores. Nós precisamos ter esgotada todas as nossas dúvidas e não cerceadas. Vocês, na verdade, querem tratar, ou trataram na outra audiência, como uma coisa simplória. Essa questão precisa ser aprofundada. Não basta uma pergunta fria, escrita e encaminhada para vocês. Essas perguntas precisam, muitas das vezes, ter desdobramento. No momento que nós temos restrições de direcionar questionamentos, principalmente considerando que a comissão processante ela é composta na base do sorteio. Não há nem proporcionalidade em termos de oposição, situação, nada disso. E essa decisão é muito importante nesse momento, porque eu entendo que isso pode significar um precedente regimental na casa. Nós não podemos ter nossa voz cerceada em nenhum momento de qualquer instância que essa casa esteja fazendo de maneira pública. Portanto, se não há amparo regimental para isso, e aqui está a Procuradoria da Casa, se não há amparo, não é a comissão que tem que decidir se nós falamos ou se nós não falamos. O vereador Paulo Messina se defendeu das acusações de que estaria filtrando os questionamentos feitos pelos vereadores às testemunhas ouvidas pela comissão. Foi feita uma acusação que eu considero grave aos trabalhos da comissão, no momento em que foi proposta a ilação de que eu, de forma discricionária, filtrei as perguntas, quando, na verdade, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu aqui nesta sala, com todas as testemunhas presentes, foi o seguinte: todas as perguntas que começarem com qual sua opinião, o que você acha de não sei o quê, eu posso cortar? Os membros disseram sim. Todas as perguntas que tinham o que você acha, o que você fala, qual a sua observação, essas foram as perguntas que foram automaticamente diretas. Perguntas de cunho pessoal que não tinham nada a ver com... Isso só. O advogado de defesa do prefeito Marcelo Crivella leu as acusações feitas ao prefeito e questionou a legitimidade dos trabalhos da comissão. O artigo 1º vai dizer: são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipal sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário. Eu não posso imputar uma prática, aí no final eu digo, não, eu estou imputando o crime e no final eu digo que é uma infração política administrativa. Isso não pode.
Então, assim, respeitosamente, quando eu falo que essa casa não é competente, eu não estou dizendo, não é a competência naquele termo vulgar, que vocês não teriam propriedade, não é isso. Eu estou dizendo uma questão legal. O presidente da comissão, vereador William Coelho, suspendeu a sessão por 20 minutos para analisar as questões de ordem feitas pelos parlamentares. Em seguida, William Coelho retomou os trabalhos da comissão e anunciou que a reunião seria transferida para o plenário da Câmara para garantir que todos os vereadores tivessem o direito de se pronunciar. A primeira testemunha a ser ouvida, a controladora geral do município, Márcia Andréia, ainda não tinha chegado e, por isso, a reunião foi novamente suspensa. E depois de suspender os trabalhos pela segunda vez por falta de testemunhas, o presidente da comissão, vereador William Coelho, decidiu encerrar os trabalhos da comissão e convocar um novo encontro para o próximo dia 21. Só que dessa vez as testemunhas serão convocadas por meio judicial. É inconcebível, né, essas testemunhas devidamente intimadas deixarem de comparecer na audiência de hoje. Provavelmente, pode ser uma tática da defesa, né? Sabendo-se que há um prazo para que os trabalhos da comissão se encerrem. Então, para que não haja nenhum prejuízo nesse prazo, todas que a comissão entenderem pertinentes dentro do rol que foi apresentado, tanto pela defesa quanto pela acusação, nós vamos intimar por via judicial. O relator da comissão, vereador Luiz Carlos Ramos Filho, disse estar indignado com a ausência das testemunhas nas reuniões da comissão. Eu queria deixar claro aqui a minha indignação conforme a defesa do prefeito Marcelo Crivella vem tratando esse processo de impeachment, né? A oportunidade de esclarecer a sociedade, né, sobre os fatos, se utilizando de mecanismo para protelar, né, a todo o processo. E isso nós não iremos admitir. Nós iremos usar todos os mecanismos para que essas testemunhas, né, que faltaram, possam vir a esta comissão e prestar os devidos esclarecimentos. Vereadores aprovam lei que institui o Portal da Transparência Social no município. Proposta que cria o Marco Civil do Carnaval de Rua é tema de reunião na Câmara do Rio. Comissão processante que analisa processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella ouve testemunhas de acusação. Projeto de lei concede desconto e remissão de IPTU aos imóveis participantes do programa Atualiza Rio. E proposta obriga a colocação de placas de informação sobre prioridades de atendimento nas unidades de saúde do município. Confira agora a agenda de atividades desta semana do Legislativo Carioca. Terça-feira, dia 14 de maio. A comissão especial que acompanha a intervenção que a Prefeitura fez no BRT se reúne para depoimentos. Também na terça-feira vai acontecer a instalação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Ainda na terça, a CPI, com a finalidade de investigar e apurar denúncias de utilização da máquina pública, em especial da Conlurb, realiza audiência pública. Já na quarta-feira, dia 15 de maio, a CPI, com a finalidade de apurar denúncias de suposto favorecimento nos leilões dos camarotes da Prefeitura na Passarela do Samba, no Carnaval de 2019, e prejuízos decorrentes aos cofres públicos, realiza mais uma sessão para colher depoimentos. Começou nesta segunda-feira a 17ª Semana Nacional de Museus. Várias atividades estão previstas para acontecerem até domingo em dezenas de unidades de cultura do Rio. O diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, falou da importância dos museus como centros disseminadores de cultura. Eu acredito que, de uma forma geral, os museus do nosso estado têm procurado apresentar para a população exposições, atividades, para que as pessoas saiam um pouquinho vamos dizer assim, da questão geral que você vê na televisão, que você vê em outras áreas. O importante que a gente tem é tentar mostrar coisas diferentes para a população, que auxilia tanto na questão educativa como na questão de entretenimento. Então, eu acho que esse espaço, um espaço que por vezes pode servir para discussões, para debates, é algo que o museu pode propiciar. Visitem os nossos museus, levem a família, apreciem as coisas que os museus têm para oferecer, que vocês vão se divertir bastante e também aprender um pouquinho. Então, visitem as instituições museais do nosso estado.
E você vai ver no próximo bloco. O Adeus é um dos maiores humoristas do país. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. O Brasil ocupa a 5ª posição de país com a maior taxa de feminicídio do mundo. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no país. No Rio de Janeiro, só no ano passado, foram registrados mais de 120 mil casos de violência contra a mulher. No início deste mês, defensores públicos lançaram uma campanha nacional para divulgar o trabalho da Defensoria de atender mulheres que necessitam ir à justiça para a garantia dos direitos. Para saber mais sobre a campanha, o repórter Renato Chapô conversou com Flávia Nascimento, coordenadora de defesa dos direitos da mulher da Defensoria Pública do Rio. Gostaria de começar falando sobre o Nudem, que é um programa de atendimento à mulher que existe já há 21 anos. A procura ainda é muito grande? A Defensoria Pública já tem um núcleo especializado para atender as mulheres vítimas de violência de gênero, que esse ano completa 22 anos. A gente tem uma média mensal de atendimentos de 300 mulheres por mês. E a Defensoria Pública já há muito tempo atrás, percebendo uma dinâmica diferenciada nas relações afetivas entre homens e mulheres, percebeu a necessidade de um atendimento diferenciado a mulheres que se encontravam em situação de violência e buscavam os núcleos de primeiro atendimento da Defensoria Pública em busca de demandas de natureza de família, ações de alimentos, ações de guarda, divórcios. E então foi criado esse núcleo, que é o chamado Nudem, para atendimento a essas mulheres. Queria falar agora sobre a campanha nacional chamada de Em Defesa Delas, lançada em São Paulo no dia 3 de maio, uma campanha dos defensores públicos. E queria saber quais as ações programadas para essa campanha ao longo de 2019. Essa campanha tem por objetivo divulgar todos esses serviços, que a gente já conversou aqui, que a Defensoria presta em favor das mulheres, principalmente das mulheres em situação de violência. E vem sendo programadas uma série de atividades. Ela foi lançada em São Paulo e agora vai ter uma atividade no Rio de Janeiro, no dia 22. Será um ato na Alerj, dando divulgação de todos esses serviços que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro presta em favor das mulheres fluminenses. Mas essa campanha, ao longo do ano, ela vai ser difundida, divulgada por todo o Estado? Como é que vocês vão trabalhar? Ela vai ter uma divulgação permanente, e a gente vem enfatizando todas essas nossas atividades, a gente vem vem divulgando, aproveitando o mote da campanha, que é Em Defesa Delas, a gente aproveita para divulgar os nossos serviços, para que a população saiba como acessar, principalmente as mulheres, às vezes um amigo, uma amiga, saiba aconselhar, tem um vizinho, uma vizinha que esteja vivenciando uma situação de violência, saiba orientar essa mulher a buscar esses serviços da Defensoria Pública. No ano passado, foram registrados números alarmantes de violência, de agressões contra a mulher na capital. Passam de 45 mil registros e de 120 mil em todo o estado. E segundo o Tribunal de Justiça, são 379 agressões por dia às mulheres. Vocês conseguiram identificar o motivo por que isso acontece? E existe um perfil da mulher agredida? A gente vem percebendo que, em razão das campanhas que vêm sendo realizadas, estimulando as mulheres a denunciarem as agressões sofridas, a gente tem uma impressão, uma percepção de um aumento na violência contra a mulher. Acredito que não exista um aumento, mas talvez uma conscientização maior das mulheres, que elas podem buscar auxílio, que elas podem buscar proteção quando se encontram vivenciando essa forma de violência. Apesar disso, a gente ainda percebe um grupo grande de mulheres que não acessam os serviços disponíveis para atendimento. São mulheres que residem em territórios que
talvez pelas peculiaridades da localidade em que residam, elas tenham dificuldade de acessar os serviços, principalmente de buscar uma delegacia de polícia para acessar a sua proteção. Agora, o que interfere aí nesse comportamento? É o medo de nova violência? É a vergonha? Em determinados casos, quando a gente fala de um grupo de vítimas que reside em determinados territórios, que ela deixa de buscar uma delegacia de polícia, deixa de acessar o sistema de justiça criminal para sua proteção, para não levar para aquele determinado território, não ser ela que vai levar o sistema de justiça criminal ali naquela área. E muitas vezes ela já sabe que se ela pedir uma medida protetiva e for deferida essa medida, o oficial de justiça também não vai ingressar naquele território para cumprir o mandado de intimação. Então, ela busca formas alternativas para sua proteção. Talvez ela saia daquele lugar, vá residir em outro lugar, mas a gente percebe que tem um grupo que deixa de buscar o sistema de justiça para sua proteção, deixa de buscar essa rede de atendimento quando se encontra numa situação de violência. Foi muito boa a entrevista, foi muito esclarecedora. Eu conversei com Flávia Nascimento, coordenadora de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos com você, Ingrid. Artistas, fãs, amigos e familiares se despediram nesta segunda-feira do humorista Lúcio Mauro. Durante o velório, colegas falaram sobre o legado que o ator deixa para as futuras gerações do humor. O Teatro Municipal foi o palco escolhido para o último ato da história de Lúcio Mauro. O ator e diretor morreu aos 92 anos por problemas respiratórios. Na despedida, parentes, amigos e colegas de trabalho lembraram das 1000 faces de Lúcio Mauro. Meu único encontro com o Lúcio em cena foi no primeiro filme que eu dirigi, que se chama Feliz Natal. E o Lúcio, eu convidei ele para fazer um personagem dramático, um pai assim bem rodriguiano. E ele ficou tão entusiasmado com aquilo, porque, como sempre acontece no Brasil, o comediante ele é sempre rotulado. E ele ficou tão comovido com essa possibilidade de fazer um personagem dramático. E ele estava tão entusiasmado e fez lindamente. Lindamente, é um dos pontos altos do filme. Foi ao lado de Chico Anísio que o Lúcio Mauro viveu muitos dos seus grandes momentos na TV. Domador, não. Domador, pelo amor de Deus, eu vou faltar para a verdade. Domador de quê? Espaguete? Com brachola? Sei lá, não é domador, não. Domador, eu só conheço um. Quem? Raimundo Nonato. Como aluno da escolinha do professor Raimundo, dava aula a cada aparição. Um legado que ele deixa para as futuras gerações do humor. Aquela coisinha se balançando, aquela barriga cheia de barro. Eu venho dessa escolinha, logo que eu comecei a participar, a Zezé Macedo, Brandão Filho, eu tive a grande oportunidade de estar com esses grandes mestres e de conhecer, e mais tarde com o Lúcio, contracenar. Então, eu tinha amor, eu tenho amor por ele e... A gente vê as pessoas partindo, não tem como você sabe que a pessoa descansa, você deseja o melhor para elas, óbvio, e o descansar às vezes é esse melhor, mas a única coisa que vai ficar realmente é esse amor, e eu desejo que ele agora esteja muito em paz, que eu sei que ele está, e o céu está em festa recebendo esse ser humano, esse pai, esse amigo maravilhoso que ele é e sempre será. Eu assistia a escolinha do professor Raimundo para esperar o Lúcio. Às vezes eu ficava vendo a escolinha horas, falando, mas cadê o vigário? Que era o melhor de todos. Lúcio Mauro nasceu no Belém do Pará, mas adotou o Rio de Janeiro como sua cidade. Sorte dos cariocas, que tiveram a oportunidade de ter um talento como ele no seu elenco. Ele defendeu o Rio até o fim. Quando a gente fazia qualquer reclamação da cidade, ele falava, não, isso não existe, de tanto orgulho que ele tinha dessa cidade, que lhe transformou em cidadão carioca. Ele recebeu esse título, foi um dos títulos que ele mais amou receber. Então essa alegria, ela está presente, mesmo no momento de luto, mesmo no momento de tristeza, a gente tem a serenidade de saber que ele cumpriu a missão dele de uma forma magnífica. Trabalhou até os 90 anos, né? E nos deixa desse jeito,
com uma mensagem de amor ao próximo, né, da espiritualidade dele, que sempre foi um espiritualista, que teve grandes amigos espíritas, Divaldo Franco, Chico Xavier, e que por isso mesmo sempre tratou a morte como uma passagem, né? E nós fomos formados desse jeito também dentro da nossa casa. Então, por isso mesmo, não tem desespero, não houve uma tragédia. É um homem de 92 anos partindo, mas partindo com glórias. Então, vamos celebrar o Lúcio Mauro. Difícil escolher o melhor personagem. Não me faz isso, pelo amor de Deus, Ofélia. Todos os personagens que ele fez realmente encantou o mundo. Ele marcou história e pode escrever livros. Pode passar 1 milhão de vezes que eu estou assistindo. Agora, Chico e Mauro estão juntos novamente. Aqui na Terra ficam a saudade, as risadas, as lembranças, as homenagens. Que é um legado para toda uma geração de comediantes como eu, como os que estão vindo, como os que virão. Porque é isso, ele fazia o humor engraçado. Até o final da sua vida, o humor que divertia, com pureza, sem malícia e com um talento incomparável. O seu Chico sempre falava que em cena não tinha o melhor parceiro, né? E agora o parceiro vai estar do lado dele, sem dúvida. Da Júlia, está chegando para ajudar lá, Alberto Roberto. Olá do senhor. Pensei que o senhor fosse mais inteligente. Estou vendo agora que a sua mentalidade é tacanha. A sua sorte é que ela não é minha filha. Sabe o que acontece com o cabra que faz isso com filha minha? Apanha, né? E muito! E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.